E aí, pessoal? Tudo bem? Preparados para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive? Hoje a gente vai desvendar a mensagem do dia 2 de março do devocional Fé, Amor e Esperança. É isso aí. O tema é baseado em fatos reais. E parece que você tem bastante interesse em entender melhor a natureza da fé. Ah, com certeza. E esse devocional, ele traz uma perspectiva bem interessante, sabe? Ele meio que nos desafia a pensar na fé não como algo tipo subjetivo ou puramente emocional, mas como algo fundamentado em fatos históricos, em evidências, sabe? Coisas concretas. Interessante. É como se a gente estivesse construindo um alicerce sólido para nossa fé, né? Isso. Mas como assim? Fatos históricos. A gente está falando de fé, não de um livro de história. Exato. E é aí que a coisa fica interessante. O devocional usa a analogia de alguém, sei lá, dizendo ter pisado na lua. A gente não acreditaria simplesmente na palavra da pessoa, certo? A gente ia querer ver fotos, vídeos, ouvir relatos de outras pessoas que também viram. Verdade. A gente quer provas, evidências para ter certeza de que não é só uma história inventada. Pois é. E o devocional sugere que a fé segue essa mesma lógica. Não é sobre aceitar as coisas cegamente, mas sobre, buscar entender os fatos que sustentam a nossa crença. No caso do cristianismo, a gente está falando da vida, morte e ressurreição de Jesus. Entendi. Então a gente não precisa simplesmente sentir a fé. A gente pode, na verdade, investigá-la, buscar evidências, tipo Sherlock Holmes a fé. Exatamente. E o devocional nos dá algumas pistas para começar essa investigação. Ele começa citando um versículo bem poderoso lá em 2 Pedro 1,16. Nesse versículo, o pastor Pedro fala sobre ter testemunhado a majestade de Jesus, como se dissesse: olha, eu vi com meus próprios olhos, não é invenção. Nossa, que legal. Então ele está falando da experiência pessoal dele como base para a fé. É isso aí. Mas, e além desse relato do Pedro, o que mais o devocional usa para fortalecer essa ideia de uma fé baseada em fatos? Ele cita outras passagens bíblicas, como Lucas 1,3, onde o evangelista Lucas descreve como ele pesquisou cuidadosamente os fatos antes de escrever seu evangelho, entrevistou testemunhas oculares, consultou documentos, fez um trabalho de historiador mesmo. Caramba, ele realmente fez o dever de casa. E isso mostra que ele se preocupava com a precisão, a verdade dos fatos que ele estava narrando, né? Sem dúvida, ele queria ter certeza de que o que ele estava escrevendo era confiável, baseado em evidências sólidas. E tem também 1 Coríntios 15,5-8, onde o apóstolo Paulo lista várias pessoas que viram Jesus ressuscitado, incluindo ele mesmo. Uau! E essa lista de testemunhas, ela serve para quê? Qual a importância dela para a nossa fé hoje em dia? Acho que essa lista serve para mostrar que a ressurreição de Jesus não foi um evento isolado, visto por uma única pessoa. Tiveram várias testemunhas oculares, pessoas que conviveram com Jesus, que viram ele morrer e depois voltar à vida. E isso ajuda a fortalecer a ideia de que a ressurreição realmente aconteceu, né? Não foi só uma ilusão, uma história inventada. Exatamente. E, para finalizar essa argumentação, o devocional cita Hebreus 11,6, que fala sobre a importância de crer que Deus existe. Tá, mas e daí? Todo mundo que tem fé acredita que Deus existe, né? Qual a novidade aqui? A novidade é que o versículo não para por aí. Ele diz que a gente precisa crer que Deus existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, a fé não é só acreditar, é também confiar que Deus age na nossa vida, que ele se importa com a gente. Entendi. Então a fé não é só uma crença abstrata. É uma convicção que nos leva a agir, a buscar a Deus, a confiar nele. Isso! E essa confiança, ela é baseada em quê? Ela pode ser baseada em vários fatores, como a nossa experiência pessoal com Deus, os testemunhos de outras pessoas e também, claro, nos fatos históricos que a gente estava discutindo antes. Então a gente pode dizer que a fé é como um quebra-cabeça, né? Cada peça, cada evidência, cada experiência contribui para formar a imagem completa. Que bela analogia. E o devocional nos ajuda a encontrar algumas dessas peças, a montar o quebra-cabeça da nossa fé de forma mais consciente, mais sólida. E como ele faz isso? Que ferramentas ele nos dá? Ele nos convida a refletir sobre a nossa própria fé, a questionar os nossos próprios alicerces através de 3 perguntas bem instigantes. Interessante. Que a gente vai explorar na próxima parte do nosso mergulho. Aí sim. Fica aí o gancho pra gente continuar essa conversa. Combinado? E você, querido ouvinte, continue com a gente nessa jornada de descobertas até a próxima parte do nosso mergulho. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho no devocional Fé, Amor e Esperança. É isso aí. Na primeira parte, a gente explorou bastante essa ideia da fé baseada em fatos reais, né? Buscando evidências, cavas, pistas que sustentam a nossa crença. Isso. E agora eu queria te convidar a gente a pensar em como essa fé baseada em fatos se manifesta na prática. Como a gente leva essa investigação da fé pro dia a dia, sabe? Boa.
Porque de nada adianta a gente ter um monte de evidências, provas e argumentos se a fé ficar só na teoria, né? A fé precisa se traduzir em ações, em atitudes, em como a gente vive no mundo. Concordo plenamente. E o devocional, ele nos dá um empurrãozinho nessa direção com aquelas perguntas pra gente refletir, lembra? Sim. E a última pergunta era justamente sobre como aplicar a fé na vida real, né? Isso. De que maneira você pode aplicar sua fé concreta no seu dia a dia? Exatamente. Essa pergunta me parece que nos desafia, né? A sair da zona de conforto e pensar, tipo, como a nossa fé pode impactar as nossas decisões, os nossos relacionamentos, a forma como a gente encara os desafios da vida. É como se a gente tivesse que traduzir a linguagem da fé para a linguagem do dia a dia, né? Mas como a gente faz isso? Como a gente coloca essa fé em prática sem parecer artificial, forçado? Sei lá. Acho que o primeiro passo é entender que a fé não é uma fórmula mágica, sabe? Tipo uma receita de bolo que a gente segue para ter uma vida perfeita. A fé é um processo, uma jornada, e cada um de nós vai encontrar, né, maneiras diferentes de vivê-la no seu dia a dia. Então não existe um jeito certo ou errado de aplicar a fé na prática. Exato. O importante é que a fé seja autêntica, que ela brote do nosso coração, que ela seja um reflexo da nossa relação com Deus. Mas, para te ajudar a visualizar melhor, a gente pode pensar em alguns exemplos, né? Algumas situações onde a fé pode fazer a diferença. Adoro exemplos. Me ajuda a aterrissar as ideias e entender como elas funcionam na vida real. Então imagina uma pessoa que está passando por um momento difícil, sei lá, uma doença grave, a perda de um ente querido, um desemprego. Se a fé dessa pessoa for baseada apenas em sentimentos, em emoções, ela pode se sentir, desanimada, sem esperança diante da situação. Verdade. Nessas horas a gente se sente frágil, vulnerável e é fácil se deixar levar pelo medo, pela tristeza, né? Mas se a fé dessa pessoa for baseada em fatos reais, na história de Jesus, na sua ressurreição, ela pode encontrar forças para enfrentar a situação, mesmo sentindo medo ou tristeza. É como se a fé, baseada em fatos, fosse uma âncora que nos mantém firmes em meio à tempestade, né? Perfeito. É como ter um porto seguro para onde a gente pode voltar quando as coisas ficam difíceis. Esses fatos, essas evidências que a gente investigou na primeira parte, eles se tornam um alicerce para nossa fé, algo sólido em que a gente pode se apoiar nos momentos de crise. E que outros exemplos a gente pode citar, em que outras áreas da vida, essa fé baseada em fatos, pode fazer diferença? Pensa em alguém que está de uma decisão importante, uma mudança de carreira, um relacionamento, uma escolha que pode mudar o rumo da sua vida. Situações que dão aquele friozinho na barriga, né? A gente fica com medo de errar, de fazer a escolha errada. Exatamente. E se a fé dessa pessoa for baseada em fatos reais, ela pode buscar, né, na história de Jesus, nos seus ensinamentos, a orientação que ela precisa para tomar a decisão. Mas como assim? A Bíblia pode me ajudar a decidir se eu devo mudar de emprego ou terminar um namoro. Calma, calma, não é bem assim. A Bíblia não é um livro de receitas, né? Com respostas prontas para todas as nossas dúvidas, mas ela nos oferece princípios, valores que podem nos guiar, né, nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Por exemplo, a Bíblia fala muito sobre amor ao próximo, compaixão, justiça, perdão. Esses valores podem nos ajudar a tomar decisões mais sábias, mais alinhadas com a vontade de Deus. Entendi. É como se a gente usasse a Bíblia como uma bússola, né? Ela nos aponta a direção certa, mas a gente precisa usar o nosso discernimento para escolher o caminho. Exatamente. A fé não nos isenta da responsabilidade de pensar, de avaliar situações, de fazer escolhas conscientes. Mas e aí o que acontece quando a gente erra? Quando a gente toma uma decisão errada, mesmo tendo buscado a Deus, tendo usado a Bíblia como bússola, será que a gente perde a fé? Acho que essa é uma pergunta que muitos de nós já fizemos em algum momento da vida, né? E a resposta é: não, a gente não perde a fé por causa dos nossos erros. A fé não é sobre ser perfeito, é sobre ter um relacionamento com Deus, um relacionamento baseado na graça e no perdão. Quando a gente pode errar, se arrepender e pedir perdão a Deus. Com certeza. Deus nos ama incondicionalmente. E Ele está sempre pronto a nos perdoar quando nos arrependemos sinceramente dos nossos erros. Esses erros, inclusive, podem se tornar oportunidades de aprendizado, de crescimento, de nos aproximarmos ainda mais de Deus. Nossa, que alívio. Saber que a gente não precisa ser perfeito para ter fé me deixa mais tranquila, mais confiante. E essa confiança, essa segurança que a fé nos dá, ela se manifesta também nas pequenas coisas do dia a dia, sabe? Como assim? Me explica melhor. Pensa em como você trata as pessoas ao seu redor, seus familiares, seus amigos, seus colegas de trabalho, até mesmo as pessoas que você não conhece. Se a sua fé for baseada em fatos reais, nos ensinamentos de Jesus sobre amor ao próximo, você vai se esforçar para ser mais paciente, mais compassivo, mais generoso. É verdade? A fé não é algo que a gente guarda só para os domingos, né?
ela precisa transbordar para todos os aspectos da nossa vida. Com certeza. Ela precisa se refletir nas nossas palavras, nas nossas ações, nas nossas relações com as pessoas. É na prática, no dia a dia, que a gente mostra a autenticidade da nossa fé. Mas e aí? Como a gente cultiva essa fé baseada em fatos reais? O que a gente pode fazer para fortalecer essa fé e colocá-la em prática de forma genuína, transformadora? Essa é uma ótima pergunta para a gente começar a nossa próxima parte do mergulho. Verdade. Vamos explorar algumas práticas, né, que podem nos ajudar a fortalecer essa fé e torná-la mais viva, mais presente no nosso dia a dia. Que legal! Já estou curioso para saber quais são essas práticas. E você, querido ouvinte, continue com a gente nessa jornada de descobertas. Até a próxima parte do nosso mergulho. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho no devocional Fé, Amor e Esperança. A gente já explorou bastante essa ideia de uma fé baseada em fatos reais, vimos exemplos de como ela se manifesta na prática. E agora, para fechar com chave de ouro, queria te convidar a pensar sobre uma coisa. Pode falar. Curiosa para saber qual é o desafio final dessa nossa investigação da fé. A gente passou esse tempo todo buscando evidências, pistas, argumentos que sustentam a nossa crença, mas e da nossa própria vida? Onde a gente encontra as maiores evidências da ação de Deus. Onde a gente vê essa fé se materializar, se tornar real. Nossa, que pergunta poderosa. É como se a gente, sei lá, tivesse explorado o mapa do tesouro, encontrado todas as pistas, decifrado os enigmas e agora finalmente chegamos no local onde o tesouro está enterrado. Exatamente. E a beleza dessa busca é que o tesouro é diferente para cada um de nós. Cada um tem a sua própria história, as suas próprias experiências, os seus próprios encontros com Deus. É como se cada um tivesse um mapa do tesouro personalizado, né? Com marcas, sinais que só fazem sentido para você, que revelam a presença de Deus na sua própria trajetória. Legal. E onde a gente pode encontrar essas marcas, esses sinais? Em que momentos da vida a gente percebe, tipo, a mão de Deus agindo? Acho que as pistas estão por toda parte. Nos momentos de alegria, nas superações, nos encontros inesperados, nas pequenas coincidências que parecem ter um significado maior, sabe? Mas às vezes a gente está tão distraído, tão focado nos problemas, que não consegue chegar a esses sinais, né? É como se a gente estivesse olhando para o mapa do tesouro, mas não conseguisse decifrar os símbolos. Verdade. Acho que a chave para enxergar esses sinais é a gratidão. Quando a gente cultiva um coração grato, a gente começa a perceber a beleza, a bondade de Deus em tudo que nos cerca. Faz sentido? É como se a gratidão fosse uma lupa, né? Que amplia a nossa visão. Ela nos permite enxergar a ação de Deus nos mínimos detalhes da vida, nas coisas simples do dia a dia. Exatamente. E quando a gente enxerga, a gente se enche de esperança, de fé, de amor. A gente passa a encarar as dificuldades como oportunidades de crescimento, os desafios como convites à superação. É como se a gente tivesse encontrado o tesouro, né? E esse tesouro não é ouro, prata, mas algo muito mais valioso. A paz, a alegria, a força que só a fé pode nos dar. E o mais legal é que esse tesouro, né? Essa experiência da presença de Deus na nossa vida, ela não é algo estático, tipo, que a gente conquista e guarda numa caixa forte. É algo que a gente precisa cultivar, alimentar. E como a gente faz isso? Através da nossa comunhão com Deus, da nossa busca constante por Ele, da nossa prática da fé no dia a dia, é como se a gente estivesse construindo um relacionamento. E todo relacionamento, né, precisa ser nutrido com amor, cuidado, atenção. E essa busca, essa jornada de fé, ela nunca termina. Sempre tem algo novo para descobrir, um novo sinal para decifrar, uma nova experiência para viver. Exatamente, essa é a beleza da fé. Ela nos mantém em movimento, nos impulsiona a crescer, a evoluir, a nos aproximar cada vez mais de Deus. Que lindo. Acho que essa é a mensagem principal que eu levo desse nosso mergulho. A fé não é algo pronto e acabado, mas uma jornada de descobertas, de aprendizados, de encontros com Deus na nossa própria história. E o mais importante é que nessa jornada a gente nunca está sozinho. Deus está sempre ao nosso lado, nos guiando, nos amando, nos sustentando. Que mensagem linda para a gente encerrar o nosso mergulho. Espero que você, que nos acompanhou, tenha se inspirado a buscar as marcas da ação de Deus na sua própria vida. E lembre-se, a fé não é um destino, mas uma jornada. E o mais importante é a gente aproveitar cada passo do caminho com gratidão, confiança e amor. E nunca se esqueça, você tem um mapa do tesouro dentro de você, cheio de sinais que revelam o amor de Deus na sua história. Basta ter a coragem de abrir o seu coração e deixar que ele te guie nessa aventura incrível que é a vida. É isso aí. A gente se despede por aqui, mas a conversa continua. Compartilhe com a gente as suas reflexões, as suas experiências, as suas dúvidas. A gente quer ouvir você. E até o próximo mergulho.